Questão 29. Considere o polinômio p de x de raízes reais distintas, pertencentes a um intervalo de menos 3 meios até mais 5 meios, cujo coeficiente do termo de maior grau é igual a 1, representado graficamente na figura a seguir. Item 01. O polinômio p de x é do quinto grau. Então, o que ele diz? Ele diz que p de x está representado graficamente nessa figura. Então, essa figura é o p do x, é o gráfico. E as raízes são reais. Se as raízes são reais, elas têm que necessariamente aparecer nesse gráfico do plano cartesiano. E além das raízes serem reais, elas são distintas, ou seja, não existe raiz igual, não existe raiz com multiplicidade maior que 1. Não vai ter raiz dupla, raiz tripla. Todas as raízes serão raízes simples, raízes de multiplicidade 1. Então, vou olhar o gráfico. O gráfico está cortando o eixo do x 4 vezes. Essas 4 vezes são as 4 raízes do meu gráfico. E faz sentido ou não faz? Faz. Por quê? Um polinômio do quarto grau, se ele tiver o coeficiente dominante positivo, ele lembra esse w. Ele começa no mais infinito, desce, cortou o eixo uma vez, sobe, cortou o eixo pela segunda vez, desce de novo, corta o eixo pela terceira vez e volta a subir, cortando o eixo pela quarta vez. Ou seja, um polinômio do quarto grau, ele vai cortar o eixo do x 4 vezes. Aí ele vai formar um w. Se fosse um polinômio do quarto grau com o coeficiente dominante negativo, aí ele ia fazer o movimento espelhado. Ele ia começar lá embaixo, subir, desce, sobe de novo e desce. Aí ele ia cortar em 4 pontos, mas aí ao invés de lembrar a letra W, ia lembrar o quê? A letra M. Ia ser um Mzinho, certo? Então, esse é o gráfico do polinômio do quarto grau. Então, item 01, o polinômio p do x é do quinto grau? Não, ele é do quarto grau. Mas, já que estamos aqui, vamos tentar fazer a forma fatorada desse polinômio. Se a gente sabe que é um polinômio do quarto grau, ele tem 4 raízes. Então, eu começo com p do x, o meu coeficiente dominante, e um binômio para cada raiz. Quais são as raízes? Menos 1, menos 1 meio, mais 1 e mais 3 meios. E agora sim, só substituir os valores. O coeficiente dominante, o meu a, ele já deu no comando da questão, que é igual a 1, ou seja, já sei que é 1, marquei 1. Substituindo a primeira raiz, x menos a primeira raiz é menos 1, x menos menos 1 vai dar x mais 1. Segunda raiz é menos 1 meio, então x menos 1 meio vai dar x mais 1 meio. Terceira raiz é mais 1, então vai ficar x menos 1. A quarta raiz, x menos x4, vai dar x menos 3 meio, a quarta raiz é mais 3 meio, então vai ficar x menos 3 meio. Então, essa aqui é a forma desenvolvida, aliás, a forma fatorada do polinômio p de x, que é um polinômio do quarto grau, que é esse do gráfico. Então, utilizando os dados que a gente extraiu do gráfico, a gente montou essa forma fatorada. E se a gente fosse desenvolver, aí de brinde já está aqui para vocês. O p do x na forma desenvolvida. E o que a gente observa? X elevado à quarta. Coeficiente dominante é 1 e o x na quarta marcando que esse polinômio de fato é um polinômio do quarto grau. Então, p de x é do quarto grau, item 1 da questão 29, então incorreto.